tiramos os nossos olhos de nós mesmos e voltamos os nossos olhos para a necessidade dessas pessoas. Quantas pessoas que estão vivendo com você na faculdade, que estão assim? Quantas pessoas que moram perto de você, que é colado contigo, mora lá perto no seu mesmo prédio, é vizinho seu de apartamento, você nem sabe o nome deles, você nem sabe que vizinho que mora ali, nem o nome daquela pessoa. Quantos vizinhos que estão passando por um momento difícil, você nem está, às vezes a gente nem preocupa com eles, né? A gente nem sequer pergunta se eles estão precisando de alguma coisa. Olha que coisa, que muitas vezes nós descuidamos, o que é o mais precioso para Deus. Às vezes nós descuidamos daquilo que o Senhor mais ama. Muitas vezes nós descuidamos daquilo que o Senhor mais preza, que é o tesouro que Ele tem nessa terra. Nós descuidamos. E aqui o Senhor fala, eu quero que você abra lá, que texto lindo que eu estava lendo agora à tarde, de Ezequiel 34. Você vai lá em Ezequiel 34, ele diz aqui, Ezequiel 34 verso 6. Ele diz assim: a minha ovelha anda perdida pelos morros, pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-la. Pois bem, pastores, escuta o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem, por não terem pastor as minhas ovelhas, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmo e não das ovelhas. Aqui, Ezequiel 34, 16. Você vai lá no 16 que ele fala. Verso 12, ele diz assim: como o pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu a buscarei as minhas ovelhas, e trarei de volta de todos os lugares por onde for espalhada, naquele dia de escuridão e de desgraças. E verso 15, ele fala assim: eu mesmo serei pastor do meu rebanho, encontrarei um lugar onde as ovelhas, encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurai as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativos nos seus machucados, e tratarei das doentes, mas destruirei aqueles que estão gordas e fortes, porque eu sou um bom pastor que faz o que é certo. Que coisa, né? Quando eu estava lendo, eu falei: gente, como que nós precisamos ter esse coração de pastor. O coração, isso não falando só é para mim que eu sou pastora, não. Está falando para cada um de nós que ama vidas, que foi chamado, que foi separado, que foi escolhido pelo Senhor, que foi separado e salvo, e que foi encontrado por esse pastor apaixonado. Porque nós temos um pastor apaixonado por nós, que nos ama, que deu a sua vida por nós. Que o maior dor do coração desse pastor apaixonado é quando vê sua ovelha perdida, machucada, ferida, se desvia do propósito. É assim que Deus está falando conosco nesses dias, chamando-nos a responsabilidade de amar essas ovelhas de novo, a sentir compaixão por elas, de ir atrás dela, pregar a palavra, falar desse pastor apaixonado que ama incondicionalmente, falar do amor, falar do valor que eles têm. Então isso que o Senhor estava falando, eu mesmo vou buscá-la, porque eu não vou permitir que minhas ovelhas fiquem longe, perdida. Olha para o seu irmão, fala assim: Deus está nos chamando para resgatar. Fala para o seu irmão, fala assim: Deus está nos chamando nesses dias para resgatar essa geração
Deus está colocando no seu coração nesses dias um amor, uma paixão, uma compaixão pelas vidas. Quem crê, quem quer receber esse coração? Quem quer receber essa unção na sua vida? Irmão, só alguém apaixonado por Jesus, só alguém que tem uma paixão pelas coisas do Senhor, que quer ver uma geração inteira liberta e restaurada. Só uma geração louca por Jesus, apaixonada pelos valores e os princípios do Senhor, que quer ver uma família restaurada, que quer ver uma família liberta, que quer libertar uma família cativa pelo ódio, pela violência, pelas drogas, pela prostituição. Sou um jovem apaixonado pelo Senhor, que tem uma experiência profunda com o Senhor, que tem amor e compaixão pelo jovem que está lá na sarjeta, na desistência, tentando suicídio, desistindo da vida, não há mais esperança. Só alguém cheio da graça, do Espírito Santo, do amor do Senhor incondicional, da unção que o Senhor tem, da paixão que Ele tem por vidas. Só alguém assim que pode sair nas ruas para falar do amor de Jesus, que pode entrar nos hospitais para falar de Jesus, que pode entrar nos palácios para falar de Jesus, que pode entrar na secretaria para falar de Jesus, nas faculdades, nas praças para falar de Jesus, e nas lojas e falar do amor de Jesus. Só alguém apaixonado pelo Senhor sabe o valor de ser curado, ser liberto, você ter gratidão no coração do que Jesus fez na sua vida. Pode ir atrás de alguém para resgatar. Só alguém assim. Eu sei que você é dessa pessoa que está aqui. Eu sei que você é. Eu sei que você é apaixonado. Nós precisamos nos levantar, voltar nosso coração para essas pessoas, voltar nosso coração pelas vidas, ganhar vidas. As coisas que virão naturalmente na sua vida vai ser soma do seu trabalho, da sua gratidão, do seu amor pela obra do Senhor, pelas vidas que você vai resgatá-lo. Deus restitui aquilo que você tem necessidades naturais. Deus restitui porque é por amor que Ele dá o acréscimo dos seus bens para você, acréscimo da sua prosperidade, acréscimo da sua vida para você prosperar e ser abençoado. A sua empresa é acréscimo do amor de Deus que Ele te deu por amor a você. O seu trabalho, a sua função, o que você faz hoje como profissional, é o amor, é o acréscimo da gratidão e do amor que Ele tem por você. Porque todas as coisas serão acrescentadas àquele que coloca o Senhor em primeiro lugar. O que nós precisamos para colocar o Senhor em primeiro lugar? Aquilo que Ele pediu para a gente fazer. A única coisa que Deus, o Senhor, pediu para nós fazer foi o quê? Foi o que mesmo? Quem é afinadinho aí? Na promessa de Deus. Que o Senhor pediu? A única coisa que o Senhor pediu para a gente fazer foi o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É isso, irmãos. Você que tem célula, leva seu amigo para a célula. Você que está na célula, você que está nas redes, traga seus amigos para a rede. Fala do amor de Jesus. Movimenta. Você que está na sua casa, abra a sua porta da sua casa. Agora você pode, a pandemia já cessou. Você pode abrir sua célula. Se você não tem como levar alguém para sua casa, para abrir sua célula, vai para debaixo de um piqui, de um pé de piqui, e faça a sua célula. Se você não tem aonde, não tem um pé de piqui, que aqui é impossível não ter, né, em Palmas, mas você pode ir para a praça, fazer a sua célula na praça. Não há limites, irmãos. Nós que colocamos limites de dificuldades, porque nós olhamos para nossas lutas, porque nós olhamos só para nós mesmos. Mas o Senhor nesse dia está nos chamando com amor e uma paixão, para voltar nossos olhos para essa cidade, resgatá-la, falar do amor de Jesus. Glória a Deus. E hoje não precisa você ficar em porta, batendo na porta, que eu já fiz isso muito. Eu já fiz isso demais. Eu já ungi essas quadras tudinho, já ungi essa quadra rua por rua, já ungi essa aqui rua por rua, aquela da frente rua por rua, casa, e batemos na casa, entregamos um folheto, convidamos para... Fiz isso diário, já fiz isso muito. Hoje não precisa, você tem a mídia. É coisa mais poderosa que de arma, mais poderosa que você tem na sua mão, para você falar de Jesus. Seu WhatsApp,
o seu Instagram, o Telegram, fala o que você pode, fala o que você pregar a palavra, falar do Senhor, do amor do Senhor, para as pessoas que estão perdidas, desviadas. Tem tantas pessoas perecendo. Deus quer te usar. Coloca a palavra de Jesus, fala quem é Jesus lá, fala do amor dele, da graça dele, conta seu testemunho. Quantas pessoas têm testemunho lindos, incríveis, poderoso, que as pessoas vão parar para ouvir seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, porque Ele sabe, se Deus fez na sua vida, que você estava perdido, que você não era nada, que você não valia um grão de arroz, agora você é esse valoroso, esse homem e essa mulher forte, ousado, honrado, próspero, abençoado. Se Deus fez isso com você, imagina na vida deles. Deus o fará. O que nós precisamos, Deus está nos chamando nesse tempo para testemunhar do amor dele, da graça dele, do poder dele, do que ele é. Manifeste isso, fala dele, fala de Jesus. Você que trabalha nos hospitais, fala do amor de Jesus lá, né? Prega a palavra, fala do Senhor, do amor do Senhor, ora pelos seus pacientes, fala de Jesus para eles. Aproveita a sua consulta, além da sua consulta, tem que fazer a sua consulta, mas fala do amor de Jesus. Você que está na empresa, recebe cliente, não deixa o seu cliente ir embora, sem saber que ele é amado do Senhor, que o Senhor escolheu. Nós precisamos falar, nós precisamos dizer para as pessoas, diariamente para elas, mesmo que elas não vão dar crédito para você, elas não vão estar nem para você, talvez ela vai ficar até irritada contigo. Eu estou quebrando meu protocolo. Quebre se for preciso para salvar aquela pessoa. Se é necessário quebrar seu protocolo daquilo que você está ali na sua área, no seu lugar de trabalho, se for preciso para salvar aquela pessoa da morte, do suicídio, da depressão, faça. Porque a Bíblia diz, se você salvar uma vida, ela vale o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Olha para o seu irmão e fala assim, você vale o mundo inteiro. E nós vamos começar a nossa campanha. Qual é a estratégia dessa campanha? Qual é o valor? Meu Deus, eu vou ter que vir todo dia e vou ter que ficar orando por vida. Não, você vai orar por você, vai orar pela sua vida, vai orar pelos seus negócios, você vai orar pela sua família, você vai orar pela ser cheio do Espírito Santo, você vai orar pelo amor do Senhor, mudar seu coração, pela compaixão de Deus derramar sobre você, mas também você vai orar pela vida. Você vai escrever o nome dela, você vai escrever o nome dessa família e vai trazer, eu quero essa pessoa, eu vou entrar na presença do Senhor, eu quero ela na tua presença aqui comigo, junto comigo aqui, adorando o Senhor. E aqui o primeiro ponto, qual é a estratégia que nós temos que fazer nesses dias? A partir de amanhã, nós já estamos orando, buscando a Deus todos os dias de manhã, 6 horas da manhã, buscando o Senhor aqui, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Nós temos orado de noite pelos congressos que estão chegando, e pelas vidas que virão, serão salvas, famílias. Quem crê que Deus vai te dar uma família que você tem orado, você sabe quem é, você conhece, mora perto de você ou trabalha com você, você sabe quem são elas, que precisa ser restaurada. E essa pessoa que você sabe, que você vai escrever o nome, e você vai mandar mensagem, falar do amor de Deus, da graça do Senhor para ela. E aqui, primeiro ponto, nós precisamos subir no monte da oração. Não há como libertar vidas, não há como ganhar vidas sem orar por elas, sem primeiro vencer no mundo do Espírito. Não tem como uma vida ser restaurada, ser resgatada, se você não orar e jejuar por ela. Porque essas pessoas que estão lá presas, elas estão amarradas pelo espírito de engano, de cegueira espiritual, de surdez. Pessoas que estão amarradas, escravizadas pelo ódio, escravizadas pelos vícios. E é necessário entrar em oração para que essas pessoas sejam libertas, restauradas, para que ela tenha um encontro com o Senhor como você teve, como você foi transformado. Aqui, primeiro ponto, Êxodo. Eu quero que você abra lá em Êxodo, coloca aqui rapidamente para mim, por gentileza. Êxodo capítulo 17, verso 8. Verso 8.
17, verso 8. Diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué o seguinte ordem: escolha alguns homens amanhã cedo, vá com eles lutar por nós contra os amalequitas, e eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que vencia. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um do lado do outro, segurava os braços de Moisés, e desse modo os seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar, ele deu um seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alta a bandeira do Senhor, o Senhor abaterá para sempre os meus inimigos. Olha que coisa extraordinária, como que a gente vence os poderes do inferno contra uma família? Como que a gente vence o poder do inferno sobre uma geração de jovens que estão presos nas drogas, na prostituição, no sistema maligno, mentiroso e corrupto? Como que a gente quebra os altares de Satanás na vida de uma família inteira que está escrava pela violência, pelo ódio dentro da sua casa, pelo divórcio? Como que a gente vai falar e ministrar e alcançar alguém assim? Pessoas que estão opressas, pessoas que estão amarradas em oração. Não tem como você vencer Satanás se não for na oração. Não tem como você vencer os espíritos malignos que estão atrás da vida dessa pessoa em oração, se você não interceder, se você não tirar um tempo de oração por elas. Não adianta você pregar para elas, se você não clamar diante do Senhor, não amarrar os demônios que estão trabalhando atrás delas, agir na vida delas. Não adianta você ficar pregando, falando de Jesus, porque essas pessoas não vão ouvir, porque elas estão presas pelo inimigo. Elas estão surdas, cegas, e elas não conseguem ver o estágio que elas estão. Elas não conseguem entender que é o inimigo que está atrás da sua vida. Porque lá em Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Então a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o que está atrás, segurando essas pessoas, amarrando a vida delas, gerando essa situação na vida delas. Por isso que nós temos que orar. Não tem como a gente gerar uma geração se não for na oração. Aqui Moisés venceu, Josué venceu, quando Josué começou a orar. Moisés começou a orar, Josué venceu as batalhas, venceu os inimigos, matou um por um, mas havia alguém intercedendo 24 horas, o dia inteiro, com a mão estendida, declarando o poder de Deus, declarando a vitória, declarando força a Josué, declarando estratégia, libertação, restauração, cura. É assim que nós ganharemos uma geração de milhares de pessoas, é assim que nós vamos ganhar uma geração de milhares de famílias inteiras. Se a igreja não orar, as pessoas não são salvas, irmãs. Olha para o senhor, se você não orar, sua família não é salva. Se você não jejuar, sua família não é liberta. Sua família precisa da sua oração para ser liberta, restaurada, curada e alcançada. Por isso nós temos que orar, porque a oração remove os poderes do inferno. A oração quebra as obras de Satanás, e a oração também te dá estratégia, como você alcançar o coração deles. Vai te dando estratégia no seu coração, colocar no seu coração amor, direção, como você tocar a vida dessas pessoas. Glória a Deus, amém? Quem quer isso na sua vida?
Quem quer ganhar uma geração inteira? Segundo ponto, fala de montar guardas. Tem coisas, tem famílias que você tem que orar. Eu lembro que eu ganhei uma família inteira pelo WhatsApp. Essas pessoas não vinham para a igreja de jeito nenhum, não ia para a célula. E alguém me deu o nome delas, e ela fala, tá bom, eu vou. Eu sempre mandava mensagem toda semana, mensagem para eles. E eles, não, eu vou, nós vamos, um dia nós vamos. Ela falou assim, aí um dia ela falou assim, coitada da Poça, já está cansada, tanto, vamos lá, só para falar que a gente foi, né? Só para ela parar de mandar mensagem para a gente. Pelo menos a gente foi um dia, só para dar satisfação. E eles vieram, as duas, a mãe e a filha. E eles vieram a primeiras células. E no primeiro dia da célula, eles converteram, eles voltaram para Deus, reconciliou, consertou com Deus, fizeram todo o processo de encontro. Aí o filho dela nunca queria vir para Deus. Aí ela falou assim, após você pode visitar o meu filho que está doente, ele fez uma cirurgia e está passando muito mal. Eu fui lá, visitei, orei com ele, ungi com ele, falei de Jesus, ele voltou para Deus. Hoje, todos os 3 são pastores. Foi consagrado esse mês passado. Eles foram embora de Palmas. E eu foram consagrados mês passado como pastor. Todos 3. Que coisa linda, irmãos. É isso, a gente não pode desistir das pessoas. Não desiste de ninguém. Insista com ela, mesmo que elas fala besteira para você. Mesmo que elas falam coisas que você não gostaria de ouvir, não importa o que elas vão falar para você, continue insistindo, continue demonstrando amor, manda mensagem para ela. Se elas insistirem não querer mais, manda de manhã. Se elas não querem mais, manda à noite, manda 2 vezes por dia, mas insiste, não abre mão delas. Quando o doutor Marcelino, ele gosta sempre, toda vez que eu fui fazer uma cirurgia, um procedimento de veias com ele, e quando eu fui lá fazer meus procedimentos, a enfermeira falou assim, a senhora vai fazer com quem mesmo? Qual é o médico? Eu falei com ele, aquele pastor, aquele doutorzinho que ora, ele ora com todo mundo, ele tem que pregar a palavra antes, só faz cirurgia se pregar a palavra e orar com eles. Eu falei, é desse mesmo, por isso que eu estou aqui, porque eu quero exatamente esse, que ora comigo, para me fazer a cirurgia. Essa é uma bênção. Irmãos, é isso, você tem que deixar uma referência da graça, do amor, da glória de Deus para onde você estiver. O que você faz é maravilhoso, mas aquilo que você expressa da palavra e do amor de Jesus é muito maior do que aquilo que você faz. É muito mais grandioso do que aquilo que você faz. Por isso que nós precisamos manter o nosso nível de oração e da palavra de Deus, para que as pessoas sejam livres, para que as pessoas sejam libertas. Tem gente opressa, você fala de Jesus, ela não quer ouvir, não são elas, são demônios que estão prendendo elas. Por isso que você tem que orar por elas, pegar o nome, chorar por elas e dizer, Satanás, solta, espírito de ódio, de opressão, solta essa pessoa. Você tem que fazer isso. Se alguém não fizer isso, não insistir, essas pessoas não é liberta. Quantas pessoas estão cativas, como esse irmão que passou Deus 17 anos até hoje. Até hoje não, até esses tempos atrás, semana passada, opresso, viciado. No dia que ele teve encontro com o Senhor, foi transformado. No dia que você tem um encontro com Jesus, você é transformada no seu caráter, no seu coração, na sua vida. Nunca mais você é a mesma, nunca mais você é o mesmo. Você muda de vida, de atitude, de linguagem. Você muda, você se transforma. Até a sua maneira de vestir, você se transforma. Até a maneira de você sentar, você se transforma. Porque quando o Espírito entra na tua vida e te transforma, você nunca mais é aquela pessoa opressa, amarrada. Por isso que você não pode falar das pessoas, por isso que você não pode falar mal das pessoas, por isso que você não pode enfrentar as pessoas e falar que as pessoas não têm jeito, por isso que você não pode olhar para sua família e dizer que ela não tem jeito, por isso que você não pode falar para essa irmã que você está morando com ela e você nunca falou de Jesus para ela, mas você reclama dela. Você não pode falar isso. Você tem que amar as pessoas e falar de Jesus. Não é ela, não é essa pessoa, não é o problema que ela tem, é o demônio que está oprimindo a sua vida.
Os demônios que estão amarrando a sua vida, você não pode lutar com ela, você tem que lutar com os demônios que estão atrás. Você não pode lutar com o seu esposo, você não pode lutar com sua esposa, você não pode ficar gritando, você não pode ficar discutindo, você não pode permitir a violência verbal dentro da sua casa, porque quanto mais você fazer isso, mais demônio você atrai para a sua casa. Você tem que resistir a esses demônios que entram na sua casa, para gerar contenda, para gerar ódio. Você tem que repreender esses demônios, porque são eles que entram na sua casa para destruir sua família, para destruir sua casa. E muitas vezes você briga com seu esposo, você briga com sua esposa, você gera contenda um contra o outro, você briga com seus filhos, você gera uma gritaria dentro de casa. Isso são alimentos dos demônios, alimentos que ficam dentro da casa para destruir. Isso são alimentos malignos que vêm para sabotar a sua família, para destruir a sua família. Por isso que você tem que ter discernimento, o que fazer na sua casa. E o discernimento, a estratégia é a oração. A estratégia também é montar guarda dentro da sua casa. Fala assim aqui, em Neemias capítulo, quero que você abra lá rapidamente, quase terminando, tá? Capítulo 4, verso 16. Neemias 4, 16. Glória a Deus. Neemias 4, verso 16. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudo, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas. Quem estava reconstruindo a muralha, cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a trombeta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo, aos seus oficiais, às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, por isso nós ficamos muito longe um dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a trombeta tocar, o alarme, reúnam-se em volta de mim, o nosso Deus lutará por nós. Assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armadas com lanças. Oh, irmãos, como é importante a igreja estar unida para ganhar vidas. Como que a igreja é importante estar unida para conquistar propósito, projetos. Por isso que a gente precisa se levantar para ajudar um outro, estar unido para fortalecer um outro, para orar um pelo outro. Quanto mais unidos estivermos, mais a gente sabe a necessidade que o irmão tem, a dificuldade que ele tem. Se cada um ficar de um lado, longe, distante, não quer se envolver, se você não vem na célula, você não tem muito contato. Se você só vem nos domingos, é difícil de alguém estar acompanhando você. Por isso que a célula te dá essa liberdade para estarmos juntos, conectados, conhecer um outro, ajudar um outro. A gente conhece a necessidade quando nós estamos perto. Não tem como a gente vencer longe um do outro. Por isso que nós precisamos estar juntos. Neemias fez isso. Os inimigos se levantaram para destruir as muralhas, mas Neemias teve uma direção: vamos unir, vamos se fortalecer as famílias, vem todos junto, vamos trabalhar junto. Enquanto um trabalha, outro vigia, outro guarda, outro ora, outro intercede, outro jejuma. Enquanto o outro para de trabalhar, outro vai trabalhar, outro vai fazer o que é a função do outro. É assim, irmãos, um ajuda o outro. Ninguém perece, ninguém se perde. Você sabe quem é quem, como as pessoas estão, o estágio de cada um, se está cansado, se está fadigado, se está ferido. Nós como igreja precisamos fazer esse trabalho, para não perder ninguém. Nós precisamos se unir, não só a sua célula, seu grupinho da sua célula, mas une a sua célula com os outros. Fortalece.
Se ajuda o outro, não deixa ninguém morrer, ninguém perecer, mas tira um tempo de oração, de jejum, tira um tempo de oração, interceda pelo aquele líder, interceda pelo ministério dele, interceda pela célula dele, interceda pela família dele, interceda pelos filhos dele, interceda pela empresa dele, interceda pelos negócios dele, tira um tempo de oração, irmão. Isso é igreja, é povo de Deus. Nós precisamos andar assim, juntos, unidos, glória a Deus. Por isso que quando nós levantamos em campanha, por que acontece tanto milagre na campanha? Por que acontece tanta coisa extraordinária na campanha? Porque a igreja vem orar, porque o povo se une com um só propósito, de buscar a Deus, de se levantar, de se unir, de falar a mesma coisa, de orar pelos meus projetos, de orar pelos meus alvos, de chorar um pelo outro, de clamar um pelo outro. É isso, irmão, nós precisamos fazer isso, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero que você fique de pé. Eu quero deixar só esse último texto, que fala assim, terceiro ponto, que nós precisamos é confessar, quebrantar diante do Senhor, encher nosso coração de louvor e adoração a Deus. Terceiro ponto que nós precisamos: orar a Deus, confessar o Senhor, confessar um pelos outros, confessar os pecados da nossa família, pedir perdão a Deus por todos os pecados, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas indiferenças, por nós ser afastados, estar longe. Nós precisamos voltar e se nos arrepender, consertar com o Senhor, usar a nossa autoridade que nós temos em Cristo Jesus, como igreja. Nós precisamos, como igreja, usar a nossa autoridade. A Bíblia diz que a igreja ligar no céu, será ligado na terra. A igreja tem essa autoridade para desligar as obras malignas que oprimem a vida das pessoas. Por isso que quando você estiver fraco, você tem que pedir ajuda. Quando você estiver passando por luta, você tem que pedir ajuda. Quando você estiver enfraquecido, não fique só, peça ajuda. Peça ajuda em oração. Fala, manda mensagem, apóstolos, bispos, pastores, ora por mim, eu preciso de ajuda. Se precisa de visita, liga para nós. Manda, eu quero a visita, ora por mim, vem me visitar. Irmão, nós precisamos fazer isso, ter essa liberdade, essa conexão. Peça ajuda. No dia que você fala assim, apóstolo, vem 5 horas da manhã, eu preciso de oração, eu vou interceder por você 5 horas da manhã. Se você falar, apóstolo, eu preciso de intercessão a noite inteira, pode ter certeza que eu vou colocar diante do Senhor a noite inteira orando por você. Mas você precisa falar, porque eu oro por você, mas eu vou orar especificamente, porque você vai me falar a causa. Lógico que tem coisas que o Espírito Santo fala, mas tem coisas que não, e você precisa falar. Não se enfraqueça. A igreja, nós somos a igreja. Nós estamos aqui para cuidar um do outro, para amar o outro, para exercer aquilo que o Senhor diz. Não é para você ficar só, não é para você ficar isolado. Ah, mas eu tenho meu pastor, você tem seus apóstolos que oram por você também. É tempo de voltar, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. É aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que nós temos que usar a nossa autoridade em Cristo Jesus, que é Lucas 10:19. E a Bíblia de Marcos 10:17 fala que nós temos que expulsar as obras malignas que oprimem, que entram na nossa casa, na nossa família. Irmão, não deixa a sua casa ser destruída, não. Não deixa seu filho ser destruído, não. Não luta sozinho. Você tem um povo, você tem uma igreja, você tem líderes, apóstolos, pastores, bispos que ama você, que paga o preço por você, que jejua por vocês, que oferta por vocês, que paga o preço por vocês. Mas vocês precisam entender isso, que vocês não podem ficar só. Não desista dos planos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então não desista, não se isola, não fique só. Uma presa sozinho, ela é muito mais fácil para você
você pega. Se você fica sozinho, é mais fácil você cair do que você junto. Porque junto é alguém que está te preservando, está orando, está intercedendo, está jejuando por você. É isso que nós vamos fazer nesses dias. Orar por você, orar pela igreja, orar pelas pessoas. Aquelas pessoas que estão vulneráveis, aquelas pessoas que estão debilitadas, aquelas pessoas que estão frágeis, aquelas pessoas que estão cansadas. É essa que a gente vai chorar e interceder por elas. Vamos continuar, porque a gente faz isso. Não é agora que vamos fazer, nós vamos continuar fazendo. Vamos intensificar mais. É isso que nós vamos fazer nesses dias. Orar pelo Senhor, clamar ao Senhor para que Deus libera uma unção poderosa, que o Senhor libera o poder do Senhor na sua vida, de fortalecer. Derrama a unção de graça sobre você, derrama sobre você o renovo. Glória a Deus. Quero você levanta as suas mãos. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, levanta as suas mãos. Nós vamos orar. Quer você coloque a sua mão diante do Senhor. Quer que você coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua casa, coloque os seus sonhos. Nesses dias, essa semana será uma semana de bênção para você, uma semana de vitória, semana de projeto.